ela vai acontecer. Vamos ouvir sobre fenômenos de teletransporte, tá ok aí o volume? E materialização de espíritos, com o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele já pode vir para cá. A gente já pode aplaudir. Cadê o Dr. Paulo? Opa! Vou repetir um pouco sobre o doutor. Dr. Paulo César Frutuoso, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia, mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, fez estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica na França, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cadeira número 9, e membro da Associação Médico Espírita. Então, com vocês, falar sobre fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, Paulo César Frutuoso. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito agradecido e honrado pela presença nesse simpósio tão importante, segundo Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade aqui do estado do Piauí. Bem, me parece que essa apresentação será uma continuidade do assunto que nós abordamos ontem, que foi a medicina mediúnica no futuro. Vamos mergulhar mais fundo no assunto e pretendo convidá-los a ir comigo até o Santuário de Materializações do Lar de Frei Luís. Hoje, vocês vão entrar comigo dentro do santuário e nós vamos mostrar tudo que ali aconteceu com esse médico ao longo de 40 anos. O próximo, por favor. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, para que eu alcançasse uma fé inabalável, certeza absoluta da imortalidade, eu tive que colocar a ciência nessa história. Então, se hoje acredito, não é porque um sacerdote, com todo respeito, me disse que é assim, nem entes queridos como meu pai e minha mãe que disseram que é assim. Eu sei que é assim porque tive comprovações científicas, embora ainda na fase do empirismo. Ou seja, você confirma que as coisas acontecem pela observação. Aliás, foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que Charles Darwin chegou à conclusão inequívoca de que as espécies evoluem? Observando. Nem microscópio ele tinha. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. Então, tais fenômenos não sabemos como acontece. É uma das minhas torturas, a curiosidade científica, que é um denominador comum de todo médico. Próximo. Então, nós mostramos esses nossos livros já escritos. Falamos ontem sobre a medicina mediúnica do futuro, que foi o 5º, e hoje vamos falar sobre o 8º, fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos. Próximo. Se alguém se interessar em ler esse livro, aconselho também que leia o livro Missão Cumprida, escrito pelo diretor-presidente da Cinética, companhia cinematográfica que elaborou o filme Nosso Lar, e Allan Kardec. O Wagner Assis, grande amigo nosso, não sabia que eu estava escrevendo Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E eu não sabia que ele estava escrevendo o livro Missão Cumprida, onde ele conta a vida de um desses médiums de efeitos físicos, Nelson Soares, que foi desenvolvido no Lar de Frei Luís e depois continuou seu trabalho na Casa Pio, na casa do Padre Pio.
Então, se alguém se interessar pelo meu livro, acredito que seja interessante ler também esse, porque se interpenetram um pelo outro. Próximo. O que é a materialização do espírito, para que fique bem claro àqueles que estão aqui assistindo ou ouvindo pela primeira vez tal fenômeno? Fenômeno promovido por inteligências extrafísicas. Então, não são ocorrências fora de controle. Às custas de um fluido energético denominado ectoplasma, que foi dado essa designação por um prêmio Nobel de Medicina que nós mostramos ontem aqui, Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana, e que culminam com a corporificação de espíritos desencarnados neste universo. Bom, e aí é que eu coloco o que eu acho que acontece. E também falei ontem, aprendizado é repetição. O que nós ouvimos está por aqui. Então, aprendizado é repetição, é leitura. Bem, eu vou desencarnar, vou morrer, sou imortal. Aliás, eu morri ontem à noite, hoje de manhã eu ressuscitei. Quando chegar no momento da minha desencarnação real, quando eu ressuscitar, abrir os meus olhos, eu vou estar no universo paralelo a esse. E eu fico imaginando a alegria de nós encontrarmos com nossos entes queridos, nossos amigos. É isso que vai acontecer conosco. Bem, sobre controle e manipulação de tremenda energia, que eu já toquei no assunto também ontem, eu posso de lá me teletransportar transuniversalmente e durante alguns momentos me materializar. Uma série de exigências são importantes para que tais fenômenos aconteçam. Também vamos tocar ao longo da nossa apresentação. Próximo. Do grego ectos, fluido semimaterial de altíssima energia, presente em todo ser vivo e ser vivo, sensível a determinados impulsos, inclusive ao pensamento. Aí começa o problema. Eu não posso entrar numa sessão de teletransporte e materializações pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu vou hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Não entro, porque eu também tenho ectoplasma. Vou doar essa energia durante os fenômenos, que acontecem principalmente para atendimento a pacientes graves. Se eu tiver com o meu ectoplasma contaminado, vou impedir ou prejudicar o atendimento dos enfermos. Estarei, então, promovendo um crime chamado crime de lesa espírito. Nada está oculto, tudo é observado. Estamos com multidões de testemunhas à nossa frente. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Pensamento é energia. O que eu posso fazer? Criar brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que isso seja revelado à humanidade interfiram negativamente nesses fenômenos. Esses nossos irmãos, taxados como obsessores, podem ser taxados de qualquer adjetivo desabonificador. Violentos, traiçoeiros, maledicentes, agressivos, menos de um, ignorantes. Sabem inteligentemente como manipular as energias físicas e extrafísicas. E se nós não estivéssemos sob o controle e proteção de um Cristo planetário, o planeta Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri. Bem, que se exterioriza de determinados indivíduos com características especiais, permitindo a configuração de outros corpos. Mas que características especiais? Lembro novamente que nós estamos na fase do empirismo. Não dá para entender. É muito complexo. Me parece que um dos envoltórios extrafísicos, denominados pela apometria como tela búdica, e que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão aqui em multidões, médios videntes aqui presentes, nem veriam essas paredes. Eles estão vendo multidões de espíritos trazidos para ouvir o que nós estamos falando conosco, porque não conseguem ouvir, por exemplo, o que um Frei Luís, pela vibração espiritual mais elevada, fala, mas entendem, ouvem o que eu falo como encarnado. Bem, permitindo... passo próximo para me dar seguimento. Tudo, então, é energia. Se extravasa desses médios, e essa energia está presente em qualquer ser vivo, seja ele hominal, vegetal e animal. Bem, se é energia, eu tenho que procurar, como sempre fiz, algum apoio na ciência.
Os nossos cientistas acreditam que existem civilizações que permeiam todo o universo. Tanto acreditam que já classificam essas civilizações extraplanetárias de acordo com a utilização inteligente de energia. E aí nós seguimos o roteiro para ver onde é que nós vamos chegar, para tentar, de alguma forma, compreender como acontece. Tipo 1, civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, ventos, marés, terremotos, maremotos, luz solar. Estamos, então, na estaca 0. O planeta Terra está no tipo 0. Não chegamos nem no tipo 1. Não sei quantos séculos para chegar. Classificações do tipo 2. Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a estrela mais próxima do seu planeta. No nosso caso, o Sol. Tipo 3. Civilizações que atingiram tamanho grau de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Claro que os nossos cientistas ainda não falam em sabedoria e amor. Eles falam em energia, controle energético. Que sabem como controlar a energia de forma inteligente e controlada de todas as estrelas da galáxia onde se situa o seu planeta. Já estão falando que na Via Láctea, que é onde o nosso planeta está instalado, em torno de 600 bilhões de estrelas. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando de ciência. E já falei ontem aqui que a religião e ciência, para mim, são faces da mesma moeda. Eu não consigo mais desligar uma da outra. E chegam ao assinte de já acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que atingiram tamanha evolução em conhecimento que sabem como controlar a energia escura que permeia todo o nosso universo, e os nossos cientistas nem sabem do que é. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, a história não cessou. Próximo. Os nossos cientistas já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5, que sabem como aproveitar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas, as energias mediúnicas. Essas civilizações do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 não sabem da existência dos planos espirituais, não sabem da existência das energias mediúnicas, da imortalidade da alma ou do espírito? Claro que saberão. Esses filmes que nós vamos assistir, Guerra entre Mundos, etc., isso tudo é ficção para mim. Quanto mais evoluída for uma civilização, mais compreensiva e destinada para o bem ela será. Então, eles não vão se aproximar de nós para tentar nos destruir, para tentar nos conquistar. O que aconteceria se uma dessas civilizações aproximasse e aterrissasse, por exemplo, na Coreia do Norte, na Rússia, na China? Quais são os seus instrumentos bélicos? É isso que nos interessa por enquanto. Drogas e armamentos são dois dos maiores mercados do planeta Terra. E, por incrível que pareça, os nossos cientistas já estão aceitando a existência de civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência, que sabem até como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio científico, o nosso universo foi criado no laboratório. Próximo. Bem, como é que eu vou entender como fenômenos acontecem? Vou me apoiar no Emmanuel. Por exemplo, o fenômeno da materialização, a tentativa de nos fazer compreender o que é um perispírito, o que é uma tela búdica. Então, as palavras dele se encaixam perfeitamente no que eu estou querendo ainda entender e não vou conseguir. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informações sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que será depois de vencer a inércia da crisálida. Como é que eu vou explicar uma largata que ela vai se transformar numa borboleta? Então, Paulo César, nós nunca vamos compreender isso. Vamos. Por quê? Porque quando eu passar para o outro lado da vida, eu vou aprender em 1 hora o que eu ficava estudando durante anos na Terra.
Então eu vou aprender um idioma em 1 hora, ou vou me lembrar de algum idioma que eu falei em alguma encarnação passada. Paulo César, meus colegas do Lar de Frei Luís, teletransportados, materializados, encarnados ou incorporados. Você quer outra informação importante? Quando você passar por lá de cá, tudo que você estudou e que você acha que esqueceu, vai retornar também à sua memória. Caramba, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2022, 52 anos. O que é que eu me lembro? Eu me lembro aquilo que eu ensino e aquilo que eu faço. Eu dou aula em 2 faculdades de medicina. Eles estão dizendo que tudo vai retornar naturalmente à minha memória. Vocês já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Claro. Tudo o que você aprendeu nas múltiplas encarnações que você já teve e que é importante para a evolução do seu espírito, também vão retornar à sua memória. Então nada está perdido, está tudo arquivado no meu componente extrafísico, quântico, espiritual, energético. Existem algumas correntes científicas que tentam dar continuidade infinita à vida material. Para quê? Por que eu vou precisar ficar preso nesse casulo pela infinidade? Infinitude? Não. Eu estou um peixe fora d'água. Esse não é o meu habitat. Para todo lado que eu olho, eu vejo sofrimento. Eu quero continuar trabalhando para diminuir o sofrimento do meu semelhante e da natureza do planeta ao qual eu habito. Eu vou voltar para cá no futuro. Então eu tenho que ter muito cuidado com tudo aquilo que eu faço, que eu falo e até com o que eu penso, porque pensamento é energia. Próximo. Bem, eu acho que eu vou tentar compreender que seja essas materializações uma transformação temporária do elemento espiritual. Que é elemento espiritual? Vou ter que pedir ajuda a 2 amigos. Próximo. Dmitry Mendeleev e André Luiz. Elaborador da teoria dos elementos. Da teoria não, da tabela dos elementos químicos. No século XIX se descobria um elemento por dia. E os químicos desesperados tentando coadunar, arquivar os elementos que iam sendo discutidos, descobertos, e que se conjugavam com os outros, ou não se conjugavam com outros, ou não se conjugavam com nenhum, como os ácidos nobres. Bem, o que ele faz? Vou decidir esse problema. Se tranca dentro do seu laboratório, na sua residência, durante 3 dias e 3 noites. Pesquisa, 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 estuda, 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 sem dormir. E não chega a lugar nenhum. E acontece o seguinte, desmaia de sono. E quando ele está adormecido, a tabela periódica dos elementos surge em sonho a Dmitry Mendeleev. Ele acorda, bota tudo no papel e a tabela periódica dos elementos prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Agora tu se volta para a neurociência. O que a neurociência me diz? Olha, quando nós estamos a dormir, os nossos neurônios entram numa atividade basal para a recuperação da energia que nós momentos perdemos no momento da vigília, enquanto estamos acordados. Quando estamos dormindo, já que os nossos neurônios estão numa atividade basal, nada é possível ser aprendido. Se a ciência está me dizendo que isso é impossível, se não foi o cérebro físico do Mendeleev, o que aprendeu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, o seu cérebro quântico extrafísico, espiritual, que nem os espíritos conseguem nos dizer como funciona. Corro para o André Luiz, meu colega médico. Olha, os mesmos elementos que compõem os corpos físicos dos encarnados compõem os corpos físicos dos desencarnados, com uma diferença. Os átomos dos elementos que compõem os nossos corpos estão num plano de vibração mais alta. Por isso nós não vemos os espíritos que estão aqui. Por isso eles atravessam parede de concreto. Por isso se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. E, próximo, o André Luiz vai lá mais longe. Olha, a tabela periódica do Mendeleev está, por enquanto, com 118 elementos. O mais leve, o hidrogênio. O mais pesado, o urânio. Aqui
nós temos muitos outros elementos mais leves que o hidrogênio e mais pesados que o urânio. Mais uma vez fica claro para mim que isso tudo é ciência, tudo é energia. Agora, como é que eles teletransportam? Como é que eles manipulam esse tal elemento espiritual para o material? Doutor Paulo César, o senhor tem certeza, de vez em quando eu faço essa pergunta na minha apresentação, o senhor tem certeza que o senhor está absolutamente seguro do seu comportamento mental? O senhor não está ficando maluco, não? Olha, em 1978, quando eu entrei no Lar de Frei Luiz, saído recentemente dos bancos da Universidade de Medicina, eu tinha um tremendo relógio de pulso, pesadão. Eu chegava na sala de atendimento aos enfermos, colocava esse relógio ao meu lado e ficava em concentração pedindo pelos enfermos que entravam e saíam. Ali estava um dos médiuns de físicos, Gilberto Arruda, de efeitos físicos. Através dele, o Frederic von Stein atuava. Acaba a reunião, na penumbra, me volto para pegar o relógio. O relógio tinha desaparecido e ninguém tinha se aproximado de mim. Eu chamei o presidente Luiz da Rocha Lima, sempre ia na sala 1 para saber se os trabalhos tinham corrido adequadamente. E aí eu falei com ele, doutor Rocha Lima, estava com o meu relógio aqui do lado, sumiu. Primeira admoestação, não traga objetos de metal para cá, nem preciosos, porque a quantidade de energia manipulada nessa sala para atendimento aos enfermos é imensa. Chamem de volta o médium Gilberto Arruda, que já estava indo embora, a reunião tinha acabado. O Gilberto volta, ficou eu, Gilberto, um outro colega chamado Átila e Luiz da Rocha Lima, presidente. E o Rocha Lima deu a seguinte ordem a Gilberto: estique a sua mão e coloque sobre a minha. Colegas médicos, vocês, Paulo e Átila, entrem em oração. Ficamos em oração. Passaram 5 minutos e eu vejo o corpo do Gilberto sofrer um estremecimento, como se ele tivesse sofrido uma descarga elétrica. Esse estremecimento se transmitiu ao corpo do presidente Luiz da Rocha Lima e, nesse momento, ele descolou a sua mão espalmada do médium e direcionou-a a mim, dizendo: aqui está o seu relógio, não os traga mais para cá, porque espíritos mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. Desmaterializaram o meu relógio e depois recuperaram? Quantos átomos existem no relógio? Quantos elétrons? Como é que é possível você controlar a tamanha quantidade de energia? Então você pode taxá-los de tudo, menos de ignorante. E se eu estivesse num avião voltando agora para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, como eu vou amanhã, fazer outra apresentação, fazer essa que eu estou fazendo para vocês, em outro simpósio, nessa tripulação ou entre os passageiros houvesse um médium de efeitos físicos, ou seja, um indivíduo que extravasa com mais facilidade pela tela búdica mais delgada e fenestrada a energia ectoplasmática. Eles não saberiam desmaterializar uma peça do avião como fizeram com o meu relógio? Então, mais uma vez, eu lembro que se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário, isso aqui seria um inferno. Próximo. Assim sendo, o mais provável é que o ectoplasma, como energia extrafísica, seja composto por elementos espirituais, assim como o próprio pensamento. Pensamento é energia. Pensamento é energia, eu mostrei isso ontem. Evidentemente, oriundo da matéria, como matéria do fluido cósmico universal, ou seja, o hálito de Deus, de onde tudo se deriva. Próximo. E com relação aos tais universos paralelos, que eu acredito que é para onde eu vou quando eu desencarnar, conceitualmente, seriam infinitos. Infinitos. Dá para tu entender Deus? Um ser infinitamente perfeito e tudo, que criou isso tudo aí? Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos infinitos? Por enquanto, só sei que ele existe. Porque o universo que eu vivo não pode ser obra do acaso, nem a vida que é com que eu trato, a vida dos meus pacientes, não pode ser obra do acaso. A complexidade é estrondosa. Sendo que cada um desses as pessoas podem ter uma vida parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo em que habitamos. Claro. Agora, eu falei ontem, eu sei qual vai ser a constituição do meu corpo do lado de lá.
elementos do lado de cá, mas com átomos em vibração mais elevada. O que mais? Alimento vou precisar, água vou precisar. Próximo. Então, novamente eu mergulho na ciência. Os nossos cientistas perceberam que alguns átomos que giram em torno dos núcleos, em determinados momentos desaparecem e depois reaparecem ou na mesma órbita ou em órbita diferente. Bom, quando ele está desaparecido, aonde é que ele está? Se ele reaparece. Procura para cima, procura para baixo, procura para a esquerda, procura para a direita, só tem uma saída. Mergulharam no universo paralelo ao nosso e de lá retornaram. Então a ciência está me empurrando para acreditar que tem universo paralelo. Próximo. E várias teorias para explicar, por exemplo, a distância entre cada um. Ou se interpenetram um pelo outro. Eu coloco essa aqui como uma das mais prováveis. Eu sou muito cuidadoso, coloco como hipótese. Eu não sei nada. E tenho uma ansiedade, não posso falar isso para minha família, não, em desencarnar para entender como isso tudo acontece. Me parece que a teoria das membranas ou branas se acoplaria mais adequadamente nos fenômenos de teletransporte e materializações, sem diminuir a quantidade de energia manipulada para que isso aconteça. Eles estão me dizendo que a distância, pela teoria das membranas ou brana dos universos paralelos, a distância entre um universo e outro, seria apenas de um átomo. Então nós estamos juntos, em planos diferentes de habitação, de vida. Próximo. Bem, outra forma que também me ajuda a tentar compreender dentro desse labirinto que eu me encontro, desse túnel que eu ainda não vi a luz lá no fundo, multiversos em bolhas tangentes ou interpenetrantes, Steven Weinberg. Olha, se eu tivesse com um rádio aqui, sintonizado na Rádio Globo, eu ia ouvir a Rádio Globo. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, todas as estações de rádio do planeta estão aqui dentro dessa sala. Esse rádio só está sintonizado com a Rádio Globo. Então, ele só pega a Rádio Globo. Eu sou o rádio. Os universos paralelos são as estações de rádio. E à medida que eu for evoluindo, eu vou me transferindo para outras estações de rádio menos densas e mais felizes. E aí, Paulo César, você não volta para cá, não? Volto. Conhecimento que nós vamos adquirindo, ele vai ser utilizado no futuro na ajuda das civilizações de planetas inferiores ao nosso, que também precisam evoluir. Paulo César, então, você acha que nós estamos aí sobre ajuda de seres extraplanetários? Acredito que sim. Eu acho que quando eu desencarnar, se eu for para o universo paralelo ao outro, eu vou ser um alienígena. Qual é o problema? Mas por que eles não entram em contato conosco? Aí você cai no paradoxo de Fermi, um físico italiano que fez a seguinte questão: se existem civilizações ultraevoluídas em relação à nossa, por que eles não entram em contato conosco? Duas hipóteses. Primeiro, nos consideram como famílias de gorilas. Alguém aqui vai perder tempo em ensinar gorila o que é uma forma de matemática? Ou como uma forma de agronomia, outra atitude qualquer de aprendizado? Não. Então, não tem nenhum interesse em se aproximar de nós. E ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio. Mas tem uma outra hipótese, a hipótese espiritualista. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente, para que de nós se aproximem e tragam todas as informações que nós tanto ansiamos em receber. Informações científicas, informações econômicas, informações sociais, e vai por aí afora. Então, eu acredito que eu estou aguardando essa segunda hipótese. Se eles aterrissassem nesses países aí que só pensam na industrialização de armas, nós sabemos o que é que vai acontecer. Próximo. No projeto Apollo, por volta de 2016 e 2017, uma série de documentos que achavam sob segredo com a NASA, com a CIA, mas foram captados pela NASA, foram liberados. Alguns desses documentos secretos falam sobre os tais alienígenas e dizem o seguinte, que eles não são provenientes de um planeta do nosso universo ou do nosso sistema solar.
Escutem o que é que eles estão dizendo. Conclusão da NASA. Eles são oriundos de planetas fluídicos que se interpenetram pelo nosso, de lá para cá se teletransportam e se materializam com nave e tudo, depois se desmaterializam e voltam para o seu mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu falo? Alguma coisa a ver com o que eu escrevo? Com o que eu testemunhei? Estão percebendo como religiões e ciências estão se aproximando? Próximo. Então, espíritos habitam universos paralelos ao nosso. Eu tiro talvez, eu digo sim. É uma opinião pessoal. Próximo. E esse teletransporte, deslocamento de objetos, foi o que fizeram com o meu relógio. De um lugar para o outro, com a transformação da matéria em alguma forma de energia. E sua posterior reconstituição em outro local, com base na fórmula de Einstein. Aí é que entra o problema. A ciência não acredita que seja possível, porque a quantidade de energia para ser manipulada não é brincadeira, não. E como fazer isso com seres vivos? Próximo. A ciência já conseguiu algum teletransporte? Até o momento, apenas fótons. A partícula da luz que não possui massa. Tenta-se agora teletransportar elétrons. Próximo. Principalmente em laboratórios da China. Então, por enquanto, só em ficção. É possível o teletransporte de seres vivos? Só em ficção. E aí, como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante 40 anos. Próximo. Vou me atuar, vou me fixar ou me embasar, talvez na existência dos chamados buracos negros, que quando são muito pequenos são chamados buracos de minhoca. Muito interessante, buraco de minhoca. Lá vou eu para a física para entender o que é. Os nossos cientistas fizeram uma comparação. Se você vê uma minhoca entrar no solo e sair em outro orifício, e não souber qual foi o trajeto que ela percorreu, você pode imaginar que ela se desmaterializou aqui e se rematerializou ali. Será que é isso que acontece quando esses espíritos se teletransportam e se materializam? Eles utilizam intercâmbios, pontos de comunicação entre dois universos paralelos um ao outro? Coloco mais uma vez, principalmente aos jovens mais inteligentes do que eu, essa colocação, essa hipótese, que talvez seja pesquisada e no futuro comprovada ou não. Próximo. Veja uma pergunta que o Wagner Assis fez a um desses espíritos que se teletransportavam e se materializavam no lar de Frei Luís e na casa de Padre Pio, no Rio de Janeiro. Como esses espíritos conseguem teletransportar objetos? Responde Charles Pierre, médico austríaco de origem francesa. Os átomos de objetos são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Espera aí. Então você sabe desmaterializar átomo? Sim. E se eu, como médico, cirurgião, soubesse como fazer isso? Tumores são feitos de átomos. Placas de ateroma que obstruem as coronárias são feitas de átomos. Corpo estranho, parasita, micróbios, micro-organismos, cálculos de biliares, cálculos renais. É isso que me aguarda como médico médium poderoso no futuro? Acredito que sim, e tem um modelo. Qual é o modelo que nós seguimos? O Cristo planetário Jesus. Quanto milênios ele evoluiu para fazer o que fez quando esteve encarnado na Terra? Vejam a importância dessas revelações, principalmente a classe médica. Próximo. Outro desafio, o princípio da incerteza. O que é o princípio da incerteza? Werner Heisenberg. Próximo. É impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula com certeza absoluta. Se fizeram isso com o meu relógio, como então? Eu não sei, ao mesmo tempo, onde está o elétron e qual a sua velocidade. Quantos átomos tem um elétron? Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Que inteligências são essas? Fogem completamente à nossa imaginação. A imaginação dos nossos escritores de ficção, dos nossos cineastas.
Agora, o que me parece é que está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que nós possamos imaginar. Eu não tenho mais preocupação com isso, porque eles já me disseram que eu, quando passar para o outro lado, a minha inteligência vai ser acelerada. Então eu vou aprender tudo. E eu sou imortal. Eu não vou morrer nunca. Ninguém aqui. Não adianta insistir. Não vai morrer nunca. Somos todos imortais. Próximo. De onde provém a energia ectoplasmática utilizada nesses teletransportes de seres vivos, de universos espirituais paralelos ao nosso? Aí que entra 70% dos médiuns de efeito físico, 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário. Próximo. Duas imagens desses médiuns, podem ser homens ou mulheres, não é? Próximo. Eu falo que entram em transe mediúnico em decorrência da grande produção do hormônio melatonina pela epífise. Próximo. Acredito que todos sabem quem é, não é? Francisco Cândido Xavier. E segundo, ao lado da irmã Josefa materializada. E Francisco Cândido Xavier disse, em uma de suas apresentações, em seu livro, que as materializações de espíritos são os fenômenos mediúnicos mais importantes que chegaram à humanidade. Por que, Paulo César, são tão raros, hein? Olha, acredito que tenham uma informação preciosa. Qual? Durante a Idade Média, esses médiuns foram tremendamente perseguidos como feiticeiros, presos, condenados, torturados, queimados. Então, houve uma transmissão genética bem diminuída para nós. A mediunidade não é absolutamente genética, mas esses indivíduos têm que ter uma diferença no seu ADN em relação ao nosso. Então, pela perseguição terrível que sofreram como feiticeiros e magos, houve uma transmissão genética menor. E os nossos mentores ficam assim um pouco receosos pelo nosso comportamento em tais assembleias, pela quantidade de energia manipulada. Próximo. Quais condições ideais para que isso aconteça? Presença de um médium de efeito físico, presença de uma seleta assistência ao médium devidamente consciente, preparada. Atenção, hein? Eu não posso ir a uma reunião de materializações se eu tive uma relação sexual ontem, ou nas 72 horas que antecedem ao encontro. Porque quando eu entro no orgasmo, grande parte do meu ectoplasma é extravasado. Então eu não entro numa reunião dessa como doador, e sim como receptor, tirando assim a energia que devia ser usada em benefício dos enfermos que são levados a essas reuniões. Claro que eu não posso contaminar o meu ectoplasma com álcool, nem com tabagismo. Proibida a ingestão de carne, exceto de peixe. Mas por quê? Olha, tudo isso aprendi. Olha, eu estudei em várias universidades no Brasil e fora do Brasil, principalmente na França. O lugar onde eu mais estudei e aprendi foi no Lar de Frei Luís, nessa encarnação. Agora estou com um problemaço. Minha mulher, na próxima encarnação, quer nascer na Áustria e ser pianista. Eu quero reencarnar em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, dentro do Lar de Frei Luís. Então, faça uma prece para mim para ver o que vai acontecer. Que carne não deve ser ingerida? Mamíferos e aves. Quando eles são abatidos, a sua carne é impregnada com compostos barônicos pesados e contaminam assim o nosso ectoplasma. Vamos lembrar que os animais são nossos irmãos inferiores. O princípio vital que está dando vida ao meu corpo passou por eles. Bem, mas por que o peixe é autorizado? Vou mostrar por quê. Local afastado e rodeado por vegetação, ausência de luz artificial e natural, porque os fótons da luz artificial natural afetam o ectoplasma, que é foto assim sofrível, não é? O médium e a entidade. Então, se você está numa escuridão completa, vai ver a entidade como eu falei ontem, quando ela sai da cabine, vai emitindo luz pelo seu corpo pela bioluminescência, ou seja, produção de luz por ser vivo, como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixe abissal, com bactérias oceânicas e assim por fora. Próximo. Aí está porque é permitido
a carne de peixe. Eles possuem um perispírito coletivo. Quando você retira uma unidade desse conjunto, algum sofrimento acontece, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha. E outra informação preciosíssima, porque tudo é ciência, tudo é energia. A carne dos peixes é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos acontecer em tais reuniões são clarões poderosos saindo da cabine onde está o médium desmaiado, em transe mediúnico. E esses clarões são constituídos também por radiações ultravioletas que esterilizam a atmosfera do santuário, impedindo assim a contaminação das cirurgias hiperfísicas que ali serão realizadas. Outra informação preciosíssima. O oxigênio que nós estamos respirando, isso também está informado por André Luiz nos seus livros, ele é composto por 2 átomos. O André Luiz diz, e os médicos teletransportados e materializados no lar de Frei Luiz confirmaram isso comigo, que técnicos que os auxiliam pegam o oxigênio, manipulam-no e colocam mais um átomo. Então, constitui moléculas de ozônio. Atenção! 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar, porque nada existe oculto que não seja um dia revelado. Próximo. E agora eu vou convidá-los a ir comigo para dentro do Santuário de Frei Luiz. Primeiro, rodeado uma vasta vegetação, densa vegetação. O meu pai, durante 50 anos, foi o principal médium vidente no lar de Frei Luiz. Quando nós subíamos na direção do santuário para participar das reuniões, ele, com a sua vidência, via botânicos, técnicos, médicos, enfermeiros, recolhendo energias das flores, das folhas, das raízes, dos troncos, dos animais e carreando para o santuário. O Lar de Frei Luiz é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Nós recebemos em cada reunião 4 a 5 mil pessoas por reunião. Mais de 800 médiums ali trabalhando. Um educandário para crianças com mais de 500 crianças, asilo para idosos, ambulatório com mais de 40 médicos atuando gratuitamente para atendimento à pobreza da região e, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorada por outras entidades católicas, como Frei Leonardo e Padre Isabel, dentre outras, de onde deduz-se facilmente que nós aqui nos dividimos em espíritas, em católicos, em evangélicos, judeus, ateus, maometanos e por aí por fora. Porque o tal Deus, que eu não entendo, só sei que ele existe, essas divisões não existem. Nós somos um único rebanho comandado por um único pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Vamos subir comigo até o santuário. Próximo. Lá vou eu. Próximo. Entrei dentro da sala que antecede a nave de materializações. A luz que menos afeta a energia que se desprende do médium, e as outras que são utilizadas por essas entidades, é a vermelha. Então, estando o santuário, a nave de materializações, na luz vermelha, nós acomodamos todos os participantes. Próximo. Estão vendo atrás de mim 2 cabines? Ali ficavam 2 médiuns de efeitos físicos, digamos assim, num transe mediúnico. Agora, acompanhem comigo, que eu estou sem, assim, um mostrador. À minha esquerda, vocês podem começar a contar leitos em frente às cabines. Então, não. 1, 2, 3, 4. Ali ao meu lado. À minha direita, vocês veem uma cabine de acrílico, onde foram feitas várias fotografias de cirurgias hiperfísicas e entidades materializadas. A cabeceira desse leito, dentro dessa cabine de acrílico, eu fiquei durante 40 anos. Próximo. Aí está as 2 cabines atrás de mim, 4 leitos. Próximo. Ali dentro eu ficava sentado naquela cadeira azul, lá encostado na parede. Agora,
Próximo. Aí estou eu. Próximo. Ali está a cabine, dá para se ver o leito onde o médium ficava. Bom, fechamos a cortina, apagamos as luzes, começa a Ave Maria em surdina, entramos em estado de prece, começa a acontecer os clarões e, de repente, a cortina se abre e dali sai um ser de luz. E quando a cortina é aberta, você vê, através da luminescência da entidade, o médium deitado no leito. Então, são duas entidades independentes. Paulo César, você tem certeza que não é o médium que... Porque ele se apresenta com mantos alvinitentes, luminescentes, não é o médium que está se cobrindo com um lençol e acendendo com uma lanterna, não? Isso aconteceu comigo lá por volta de 25, 26 anos de idade. Pensei nisso numa reunião. Sabe o que aconteceu? Saiu um preto velho chamado Jeremias de dentro da cabine, materializado, andou até mim e perguntou assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me agarrou pela gola, me levou dentro dessa cabine aí. Quando chegou dentro da cabine, se deixou poderosamente iluminar e eu vi a entidade materializada ao meu lado e o médium deitado no leito com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Isso tudo está descrito nos livros que nós pesquisamos. Tudo isso foi verificado por grandes cientistas, embora não saibamos exatamente como acontece. Como é que aquele médium continuou vivo? O que estava acontecendo com a circulação sanguínea? Com o coração, com o cérebro, com o esqueleto? Mais uma vez, lembro que uma profundíssima ciência está se descortinando à nossa frente. Próximo. Olha um desses médiums que foi fotografado no Lar de Frei Luís nesse transe, expelindo pelo nariz, pela boca, o ectoplasma, que aí tem um aspecto de espuma de barba. Pode ser de forma fluídica, pode ser de forma líquida, pode ser de forma densa, mas que sai do médium, sai. Essa é a energia que os espíritos se materializam ou se revestem o seu perispírito com as moléculas desse fluido. Já se tentou examinar em laboratório no passado? Sim, conseguiu-se reter o ectoplasma antes que ele retornasse completamente para o médium. Cloreto de sódio, albumina, restos celulares e mais nada. Eu recebi agora de presente de amigos franceses um livro sobre a saga do ectoplasma. Mais de 900 páginas, estudando só ectoplasma. Vamos ver se eu consigo ler isso antes de desencarnar. Próximo. E aí? Sai dentro da cabine um médico e vem conversar comigo? Atravessa por aqueles leitos, entra dentro daquela cabine, cuida do paciente que está ao meu lado e conversa comigo, inclusive, em línguas desconhecidas do médium? Numa dessas reuniões, eu levei uma paciente que eu tinha operado com câncer de mama, que estava com um ano controlada e eclodiram metástases para todo o esqueleto. O principal sítio metastático do câncer da mama são os ossos. Não tinha mais nada para fazer. Expliquei a ela o que era uma reunião de materialização e a família. Levei-a e foi colocada ao meu lado dentro daquela cabine. Sai um médico materializado, João Pedro, o líder dos médicos da falange de Frei Luís, que tem uma escola de ectoplasmia do outro lado. Quando eu desencarnar, eu vou ficar de joelho na porta da escola dele pedindo uma vaga. Se aproxima do leito e deixa a sua luminescência escorrer sobre a paciente. E ainda levava uma ampola na sua mão com tremenda energia eletromagnética luminosa que era possível ver com transparência os ossos do carpo e do metacarpo, de onde deduz mais uma vez que alguma forma de esqueleto com eles também se materializa. Eu escutava o arfar, a dificuldade da respiração, saindo de um meio mais fluido do que o nosso e mergulhando na nossa densidade. Então, eles têm dificuldade de respiração. Mas se eles têm dificuldade de respiração, algum sistema respiratório também com eles é teletransportado e materializado. Jesus comeu peixe assado com os seus discípulos. Se ele comeu um peixe assado, até alguma forma de sistema digestivo, com ele pode se materializar. O que é isso? O que é isso? Se alguém puder me ajudar, pelo amor de Deus, antes que eu enlouqueça. Muito bem. Daqui a pouco, João Pedro, cuidando da paciente, começa a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada ou densificada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Outra espadada da curiosidade científica em cima de mim. Vocês estão ouvindo a minha voz? Por quê? Porque
o ar que vem dos meus pulmões está vibrando as cordas vocais da minha laringe. Se a entidade materializa somente a laringe e não seus pulmões, o que é que faz vibrar as suas cordas vocais? Estão percebendo? Estão percebendo? Doutor Paulo César, quantos médicos estão na Terra? Milhares, milhões. Quantos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que o senhor viu? Alguns. E por que é que o senhor que está nessa história? Não sei. Ninguém conhece ninguém aqui melhor do que nós. Ninguém me conhece melhor do que eu. E quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo. Então tem um planejamento por trás dessa história. Eu não podia ficar com isso tudo dentro de mim. Se eu não escrevesse nada, vocês nem saberiam que eu existo. E a minha vida com esses livros virou um furacão. Eu estou indo da live escondido da minha mulher. Próximo. Aí está o Frederic Monstein, que é o... Olha como se ele materializou com lírio nas mãos em homenagem a Frei Luís. Essa paciente aí, ó, que eu falei que estava sendo tratada pelo João Pedro, conversando com outra entidade que nós não vimos, você sabe como é que era a conversa? Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado ao lado do leito. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama, com metástase para tudo quanto é osso? Calado. Eu não me dirigi à entidade. O problema era quando ela se dirigia a mim e eu consegui controlar a minha curiosidade científica. Mas na primeira oportunidade, terminou o tratamento, ele voltou. Naquele momento, inesquecível, eu vi 4 dos maiores fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, produção de luz por um ser vivo, bioluminescência astral. O fenômeno da voz direta, que você não vê, mas ouve. E a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas no médium. Mas a primeira oportunidade, eu perguntei ao Frederic o que tinha de tão maravilhoso. E a resposta não é para mim, não. A resposta é para todo mundo que está aqui. E que essas respostas atinjam os nossos conhecidos, os nossos entes queridos, os nossos parentes, até aqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Porque é só questão de tempo. Todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. E esse distúrbio de saúde pode ser tão ou não profundo, que pode até nos levar à desencarnação. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não está blasfemando contra Deus, ela não está acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela está aceitando resignadamente, naturalmente, tranquilamente. Isso está trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Que nós nos lembremos, quando chegar no nosso momento, desse exemplo. Próximo. Caso seja possível o teletransporte de um espírito do universo que habita ao nosso, qual será a sua aparência? Já vou eu correr atrás do André Luiz novamente. Em psicosfera adequada, exatamente como é. Lembrando que essas reuniões acontecem para tratamento de pacientes graves, hein? Em psicosfera inadequada, alguém não está bem preparado, recoberto por mantos e ou incorporado no perispírito do médium de efeito físico. Dá para entender? Ou eu tenho que enlouquecer para entender? A psicosfera não está adequada. O que o André Luiz está dizendo? Olha, os pacientes precisam ser atendidos. Já que a atmosfera está inadequada, nós não vamos materializar o espírito. Nós vamos deixar o espírito se incorporar no perispírito do médium. Ou seja, o perispírito do médium vai se descolar dele. A entidade vai entrar no perispírito do médium, vai se recobrir com molécula de ectoplasma e vai sair da cabine. Quando isso acontece, a entidade se assemelha ao médium. E a tonalidade da sua voz também. Foi isso que levou no passado às desconfianças de Freud, que afastou, inclusive, cientistas da pesquisa. Certo? Bem, só que tem um porém nessa história toda. Esses pesquisadores do século XIX e início do século XX não têm o tesouro das informações trazidas através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós temos. Então eu posso entender mais profundamente o que é que eu vi acontecer durante 40 anos. Próximo. Aí está uma das
experiências feitas por William Crookes na sua própria casa, haveriam portas secretas ou alçapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse. A médium que ele estudou era uma criança de 15 anos, e ele conseguiu fotografias, inclusive, da médium em transe e da entidade. Fotografias no lar de Frei Luís, vejam que eles vêm cobertos com mantos alvinitentes brancos, que me parece ser essa a causa das histórias de fantasmas cobertos por lençóis do passado. Próximo. E aí nos ajuda a compreender determinadas passagens evangélicas. Jesus no Monte Tabor. Quem é que aparece ao lado dele? Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. E ele leva com ele 3 discípulos. Ou amiguinhos, queridos, meus parentes, amados. Diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Moisés e Elias, algum de nós conseguiria dormir? Esses 2 que estão dormindo aí não foram tentados ser acordados por aquele que não dormiu? Ou ele tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. E no final aguardaram e todos os 3 viram a cena, a mesma cena. Não foi um vidente ou outro, não. Será que eu estaria exagerando em colocar como hipótese que Jesus estaria acompanhado, diante de tudo que eu vi ao longo de 44 anos, estudei e pesquisei, por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos, que naquele momento entraram em transe mediúnico, cederam à energia ectoplasmática para o teletransporte e a materialização de Elias e Moisés? Próximo. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Eu falei que nós vamos à entidade no escuro porque saem da entidade, saem da cabine iluminadas. Estaria eu exagerando em colocar como hipótese que o que essas 4 mulheres viram quando foram cuidar do corpo de Jesus foram 2 espíritos teletransportados e materializados? De onde veio a energia para que isso acontecesse? Médiuns de efeitos físicos na proximidade? Sim, mas tem uma outra fonte energética que eu acho que nós podemos levar em consideração. Próximo. Maria, não me toque. Ainda não estou pronto para o Pai. É proibido tocar na entidade. Quando toca na entidade materializada, o médium sofre. Ao longo de 40 anos, uma única vez me foi permitido tocar numa dessas entidades. Frederico, cuidando de um paciente, me chamou. Paulo César, foi lhe dada uma oportunidade de você ter mais uma prova. Segure meu braço e lentamente o comprima. Eu segurei o braço da entidade e comecei a comprimir. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um bloco de papel crepom, quase a ponto dos meus nervos, dos meus dedos se unirem, com medo de prejudicar a entidade ou o médium. Eu já sabia que isso podia acontecer, soltei, ela entrou dentro da cavidade e se materializou. Que espécie de corpo é esse? Então, mais uma vez, me parece que esses fenômenos nos ajudam a compreender como Jesus atuava, manipulando todas essas energias de forma inteligente. Próximo. Médium de efeitos físicos. Agora, olha só, é uma energia limpa, inesgotável, com preservação da natureza. Se todo ser vivo tem essa energia, quanto de energia tem na floresta amazônica? Quanto tinha na Mata Atlântida? Quanto de energia tem num bosque? Será que vai ser necessário nós derrubarmos todas essas árvores pelo agronegócio para continuarmos como seres humanos habitando a Terra? Ou poderemos utilizar de forma inteligente energias extrafísicas como utilizam as civilizações do tipo 5 ou do tipo 4? Caso fosse possível o teletransporte universal de um ser humano com 85 quilos, quanto de energia seria manipulada pela ectoplasmia? Foi o que aconteceu com Jesus. Os patologistas que examinaram o santo sudário, aquela figura que foi grafada ali, chegaram à conclusão que o corpo envolto pelo plano devia ter em torno de 85 quilos. Que energia que pode ser dobrada para a recuperação do corpo, do médium. Próximo. Eu vou, mais uma vez, atrás da ciência. A física do cristianismo. Frank Kepler. Olha o que ele coloca no livro dele. Próximo.
Estudando o Santo Sudário, o corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. Para aquela imagem ficar grafada no pano, os cientistas chegaram à conclusão: só pode ter acontecido uma coisa. Esse corpo sofreu uma desintegração atômica. Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Espera aí. A bomba que foi lançada na cidade de Hiroshima foi de 15 megatons. A desintegração do corpo envolto pelo sandário consumiria 1000 megatons? É isso que acontece com a entidade quando ela se materializa? Se ela se desmaterializa, 2000 megatons. E muitas vezes eu via a entidade entrar dentro da cabine, em questões de segundo, uma segunda sair materializada, 3000 megatons. E depois se desmaterializar e retornar para a cabine, 4000 megatons. É mole ou que é mágico? Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? E outra coisa, ele diz que essa desintegração atômica que aconteceu no corpo envolto do Santo Sudário só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. E se acontecesse em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comanda também a quantidade de energia? Próximo. Então, as perspectivas futuras já caminhando para o término da nossa apresentação. Medicina, nem falar. Engenharia, história, arqueologia, recuperação de peças, recuperação de múmias, recuperação de objetos, recuperação de esqueletos de animais pré-históricos. Olha o que a ciência, o que a arqueologia, a riqueza que nós teríamos caso nós soubéssemos manipular tamanha quantidade de energia de forma inteligente. Teletransporte de objetos, justiça. Espera aí, Paulo César, onde é que entra isso? Onde é que entra isso? Na justiça? Amigos, e se alguém que tenha sido assassinado se materializasse no tribunal e contasse tudo o que aconteceu com ele? Isso aconteceu na Inglaterra. Uma médium chamada Ellen Duncan começou, através dela, a permitir a materialização de marinheiros que morreram nos navios afundados pelos alemães. E o governo britânico estava escondendo isso da população, tão sacrificada com bombardeios dos aviões nazistas. Começaram a saber que marinheiros que morreram estavam se teletransportando e se materializando, mandaram um grupo de policiais disfarçados a uma dessas reuniões. Com a entidade materializada, tentaram prendê-la. Simplesmente a entidade se desmaterializou na mão dos policiais e eles nada conseguiram. A médium foi presa, condenada por leis do século XVII como feiticeira. Durante a reunião, o advogado fez um pedido ao juiz que fosse autorizada a constituição de uma reunião de materializações no tribunal. Resposta do juiz: eu não vou deixar que o tribunal seja transformado num circo. E ela ficou presa. Foi assim que aconteceu. Também com as irmãs Fox. Próximo. Bem, eu termino colocando vocês, como fiz ontem, a me ajudar. Eu vou dar uma de Saulo. Eu estou com 8 livros prontos, estou trabalhando nessa história há 44 anos. O que eu vi acontecer no Lar de Frei Luís e pesquisei em toda a história das materializações, eu não encontrei nada que se compare ao que aconteceu no Lar de Frei Luís. Só vou dar um exemplo. O livro Espíritos Decaídos Materializados. No final da década de 70, início da década de 80, houveram 7 reuniões em que espíritos decaídos, deformados, animalescos, foram materializados contra a sua vontade e fotografados. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo na história da humanidade. Até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica. Não podia nem fotografar espírito encarnado. E como é que eu ia fotografar espírito desencarnado, teletransportado, materializado e deformado? Bom, 8 livros escritos, estou tentando escrever 44 anos estudando, pesquisando isso. Eu vou dar uma de Saulo. Senhor, o que quer mais que eu faça? Eu não perguntei. A resposta veio sem eu fazer pergunta nenhuma.
através de um médium de efeitos físicos, e que foi atendido como enfermo em uma das nossas reuniões. E quando ele estava deitado no leito, o Charles Pierre, que eu já toquei aqui, nele encarnou e se dirigiu na minha direção. Próxima. E deu a resposta sem eu perguntar nada. Paulo César, não pare de estudar, porque sua missão está só começando. Como pode estar só começando? Eu vou fazer agora 73 anos, certo? Tenho o que pude fazer até agora. Eu acredito que está só começando, vai continuar nas próximas encarnações, porque isso tudo virá. A ciência vai ser importantíssima em todas essas histórias. Nós vamos compreender como tudo isso aconteça. Nós somos 7% de médios hoje na humanidade, e quando nós não formos somente 7%, mensagens através do Divaldo Pereira Franco estão dizendo que 4 grandes vertentes de espíritos evoluídos estão chegando até nós. Espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para problemas para a humanidade como um todo, e não somente para um fugir dos mais ricos e poderosos. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos ligando a televisão, entrando no Google e vendo crianças de 5, de 4 anos executando sinfonias no piano. Aprenderam onde? Na barriga da mãe? Espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Vejam como nós estamos precisando que eles cheguem até nós. E o mais importante que eu considero, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Se nós somos 7% hoje, o que acontecerá como formos 20, 30, 50% de médios ostensivos? Os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médios dentro das suas casas. Próximo. Então, eu acho que para mim começar, ou para continuar nessa história, eu tenho que pegar o exemplo do Deus, do tal Deus que eu não entendo, só sei que ele existe. Bem, eu vou criar um oceano. Vou começar pela gota d'água. Eu vou criar um universo. Eu vou começar pelo átomo. Olha, eu vou permear esse universo com uma simples regra de energia. É igual a mc ao quadrado. Faça-se a luz. Eu vou começar pelo fóton. Próximo. Vou modificar o roteiro de uma humanidade inteira. Eu vou deixar uma criança nascer numa estrebaria. Então, eu acho que é por aí que eu tenho que começar. Do nada, engatinhando no escuro. Agora, nunca mais eu vou parar de estudar e de pesquisar, segundo a orientação que o Charles Pierre me deu. Olhem por mim que eu vou precisar. Próximo. Não apareceu o Frei Luiz aí, não é? Bem, agradeço a todos. A última fotografia seria o Frei Luiz agradecendo. Aí está. Imensamente grato pelo convite, pela atenção, pela gentileza, pela educação, pela paciência com que vocês me receberam hoje e ontem aqui. Que Deus abençoe as suas sagradas famílias.